Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E o meu canal no YouTube é Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose é L-O-H-S-E, Rezende com Z, tá? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, apertem o sininho das notificações, tá? Para a gente poder ter um contato, né, permanente aí entre a gente aqui, para a gente poder conversar bastante sobre várias coisas, tá? Mas hoje, né, eu quero fazer um vídeo especial, tô até aqui no estúdio 3, né, um outro estúdio, vamos dizer assim, tá? E eu quero falar com vocês sobre o Oscar, né, desse ano de 2024, né, um Oscar que foi muito bacana, eu gostei muito da cerimônia, tiveram, vamos dizer assim, a sensibilidade, né, lá nos Estados Unidos de começar a coisa um pouco mais cedo, né, principalmente para a gente, né, que às vezes tem que ficar até as 2 da manhã acordado vendo a cerimônia começava era mais ou menos 10 da noite até as 2 horas, 4 horas de cerimônia, e esse ano começou às 8 da noite, né, falando sempre no nosso horário local, tá, e foi até às 11 da noite, que foi uma coisa muito mais, podemos dizer, até humana, né, no caso, né? Porque as pessoas, quando vão dormir muito tarde, principalmente no domingo, para ter que acordar na segunda-feira bem cedo para ir trabalhar, é complicado, né? Mas é isso, né? As coisas é, dessa vez foram bem melhores nesse sentido, né? O que eu posso falar, né, da cerimônia do Oscar? A gente tem muita coisa para falar, tá? Eu até fiz uma anotação aqui, tá? Quando o vídeo vai ser longo, né, eu faço uma anotaçãozinha, eu faço um roteirozinho, né? Uma pauta, né, como algumas pessoas costumam dizer, né? E a grande questão é a seguinte: o grande vencedor da noite foi o Oppenheimer, né, que ganhou 7 Oscars, né? Novamente esse ano o Estação Net Rio abriu suas portas, né, para poder exibir a festa do Oscar, né, foi colocado um telão no saguão e foi reservada a sala 5, né, do Net Rio para as pessoas poderem assistir a festa do Oscar, o que é uma coisa muito legal porque é uma ocupação do espaço do cinema de rua, né, no caso, né, foi muita gente, eu acho que foi bem mais gente do que no ano passado. Ano passado tinha menos gente, esse ano você pode falar aí entre 300 e 400 pessoas. 400 talvez seja um exagero, mas mais de 250, passando de 300 seguramente tinha lá, entendeu? Porque o saguão ficou cheio, né? E a sala 5, se eu não me engano, ele tem uma capacidade de 150 lugares. E a sala lotou e tinha gente sentada no chão dentro da sala, tá? E o saguão ainda ficou cheio, que tem bastante espaço também para as pessoas, né? Então realmente ficou bem cheio, né, o Net Rio, que foi um negócio bem interessante, tá? Engraçado até, né, porque quando está se falando de ocupação, né, dos cinemas de rua, né, domingo passado o cinema foi ocupado mesmo, né, literalmente, né? A galera chegou a rodo lá, entendeu? E foi até difícil de segurar a galera na hora de entrar na sala 5, né? Eu tava lá no meio, eu posso falar para vocês, né? Mas foi muito bacana. Agora, o que a gente pode falar da festa do Oscar, né? Basicamente mesmo, né? Primeiro, né? A grande atração da festa do Oscar foi o cachorro Messi, né? Do Anatomia de uma Queda. Que algumas pessoas dizem que ele estava lá virtualmente, outras disseram que ele foi, coisa e tal, né? Mas foi bem bacana. Ele estava lá, né? Ou simulou-se, né? Que ele estava na plateia, o que foi uma coisa bem legal, né? No caso, né? Para a gente falar das principais categorias, tá? Vou ter que colocar meu óculos da tia aqui, tá? Que a gente agora tá com problema de ler, né? Então eu vou começar a falar, né? Basicamente é, das categorias, né? Principalmente, né? E o que a gente pode falar das categorias? Primeira coisa, né? A primeira categoria foi, né? De atriz coadjuvante. Quem ganhou foi a Davine Joy é, Randolph, né, que trabalhou, né, no filme Os Rejeitados. Papel muito merecido, foi muito bacana, tá? Essa participação dela, tá? E Os Rejeitados realmente mereciam um Oscar, né, no caso, né? O próprio Paul Giamatti, né, que é um ator sensacional, né? Eu já comentei isso com vocês quando eu falei sobre Os Rejeitados. Estava indicado a melhor ator, né, mas acabou não ganhando, né? Quem ganhou foi o Cillian Murphy do Oppenheimer, né? Mas esse prêmio da Davina Joy Randolph, né, foi bem interessante. Tinha também
a atriz que fez a Cor Púrpura, que estava muito bem. Então, tinha vários atores ali coadjuvantes muito bons, né? Tinha a Emily Blunt também, né? No caso de Oppenheimer, né? Mas esse prêmio ficou muito bem para David Joy Randolph, né? Ator coadjuvante, gente, o grande barato, tá? Foi o Robert Downey Jr. Eu realmente torci bastante para ele, tá? Porque quando eu vi o Robert Downey Jr. em Oppenheimer, né? Eu inicialmente não reconheci, né? Claro, tem a questão da maquiagem, coisa e tal, né? Mas eu ficava olhando para cara daquele sujeito e eu falava assim, caramba, eu conheço esse cara de algum lugar, né? Aí quando eu me toquei de que era o Robert Downey Jr., eu falei, pô, o cara tá bem, o cara tá muito bem no papel, entendeu? E ele acabou merecendo, né, essa indicação, né, de melhor ator coadjuvante. Foi muito boa. Tinha o Mark Ruffalo, né, em Pobres Criaturas, né? Que era o filme queridinho lá do pessoal do Net Rio 5, né, no caso, né? Acontece até uma coisa engraçada depois no final, que depois eu vou comentar aqui com vocês, tá? A atriz não teve pra ninguém, né, gente? Emma Stone, né, Pobres Criaturas, né? Quando ela chegou pra receber, né, ela foi engraçada, né, porque o vestido dela abriu, ela ficou mostrando pra todo mundo. Meu vestido abriu, ela tava bem, como podemos dizer, ela tava bem emocionada, bem tensa, né? Ela não tava no seu estado normal, apesar de ser uma pule de 10 esse Oscar, né? Tinha umas atrizes maravilhosas concorrendo à atriz, né? Mas todo mundo sabia que esse ano seria o ano da Emma Stone, né? Esse papel que ela ganha em Pobres Criaturas foi um grande presente para a carreira dela, né? No caso, né? O Christopher Nolan, né? Ganhou para Oppenheimer, né? Melhor filme para Oppenheimer também. Foi até uma situação engraçada, né? Porque o Al Pacino ele não falou os 10 indicados e ele jogou na lata, né? Não, foi o Oppenheimer, ele acabou, né? Ele não teve suspense nenhum, né? Na hora dele apresentar a premiação, né? Dizem que ele pediu até desculpas depois por causa disso, né? Cillian Murphy, né? De Oppenheimer foi o melhor ator, né? Outro papel também merecidíssimo, tá, gente? Roteiro original, uma coisa muito esperada também foi Anatomia de uma Queda, né? O Anatomia de uma Queda foi um filme francês que ficou muito badalado, né, nos Estados Unidos esse ano, até porque tinha parte do filme em inglês, né? Eu acho que isso ajudou bastante também, né? Era um filme meio que bilíngue, né? Meio que foi em francês e inglês. Eu vou ser bem sincero com vocês, e isso é sempre uma questão de gosto pessoal, tá, gente? Mas Anatomia de uma Queda, apesar de eu reconhecer que foi um filmaço, que teve um bom roteiro, que é uma história de julgamento, que a coisa ficou em aberto, né? Que é um filme com várias camadas, coisa e tal, né? Que você não sabe se a mulher realmente foi a culpada, né, pelo crime ou não, a protagonista do filme foi culpada pelo crime ou não. Não foi um filme que encheu muito os meus olhos, não. Ele passou no Festival Varilux, tá? E eu vi coisa, na minha modestíssima opinião, muito melhor do que Anatomia de uma Queda no Festival Varilux, ou filmes que me agradaram muito mais, né? Filmes, no plural, tá? Que me agradaram muito mais do que Anatomia de uma Queda, tá, gente? Roteiro adaptado foi um filme. Aí eu vou ter que dar uma de Glória Pires, tá? Infelizmente eu não posso opinar, porque eu não vi ficção americana, tá? Ficção americana não estreou aqui, tá? E teria que baixar o filme para ver, eu acabei não fazendo isso. Falha minha, tá, gente? Sorry, né? Mas infelizmente eu não posso opinar, né? Montagem, né? A montagem foi muito boa do Oppenheimer, tá, gente? Teve uma grande montagem também, né, no caso, tá? Zona de interesse, som. Zona de interesse tinha que ganhar o prêmio de melhor som, porque a gente vê o cotidiano de uma família alemã, que o chefe dessa família é o comandante do campo de concentração de Auschwitz, e o campo de concentração está do lado, você não vê nada do que acontece dentro do campo de concentração, mas você escuta os tiros, os gritos, entendeu? As mortes, entendeu? A violência do filme está todo no som. E tinha que ganhar realmente, acabou ganhando de uma forma muitíssimo merecida, tá? Zona de interesse para som. Efeitos especiais foi uma grande, vamos dizer assim, foi meu grande xodó, porque foi Godzilla menos um ano, né? Os Estados Unidos, os filmes americanos gastam milhões e milhões de dólares para fazer filmes de efeito com efeitos especiais, né? E Godzilla menos um ano não ganhou, gastou muito dinheiro, né, para fazer tantos efeitos especiais assim, né, no caso, né?
E o mais interessante nisso, né, que os efeitos especiais ficaram muito bons, né, embora nem o monstro, nem os efeitos especiais sejam o mote principal do filme, né? Eu comentei lá, eu fiz um vídeo sobre o Godzilla Menos Um, vocês já devem ter visto, né, quem viu, né? E eu falei para vocês que Godzilla Menos Um é um filme muito mais sobre os japoneses, sobre a história do Japão e sobre a cultura japonesa do que o Godzilla em si. Mas os efeitos especiais ajudaram muito, né? É uma coisa muito dramática, né? Você vê um monstro andando numa cidade que foi num país que foi destruído pela Segunda Guerra e pisar e matar as pessoas e ficar jogando raios pela boca e esses raios despertarem explosões que eram cogumelos muito parecidos com os cogumelos nucleares, né? Então realmente foi uma coisa bem interessante nesse sentido, os efeitos visuais, e que foram feitos com nem tanto dinheiro assim, né? O mais barato, o grande barato foi isso, né? Que podemos falar mais aqui? Tô aqui olhando, tá, gente? Design de produção, né? Direção de arte, né? Como se fala, né? Teve vários candidatos bons para direção de arte, mas eu acho que Pobres Criaturas, que ganhou o prêmio, né? Realmente, né? Foi merecidíssimo. Mas aliás, Pobres Criaturas, né? Teve uma hora que ele ganhou 3 Oscars seguidos e teve mais o da Emma Stone, pelo menos teve uns 4 Oscars aí por baixo, não sei, não me lembro se teve mais, tá? Mas teve um bloco do programa que ele ganhou 3 Oscars seguidos, né? E depois deu o prêmio merecido para Emma Stone. Então, apesar dele não ter sido o melhor filme, né? E muita gente ficou chateada com isso. Teve gente que na porta do cinema, lá no Estacionete Rio, queimou, né, o cartaz do Oppenheimer, né? De raiva, porque estava torcendo efusivamente por Pobres Criaturas. Mas, gente, cada filme é um filme ali, né? Não dá para você comparar, entendeu? E é aquela coisa, né? Eu acho que os grandes premiados e os grandes prêmios somos nós, os grandes premiados somos nós, os espectadores, né, que frequentam o cinema, os cinéfilos, né? E os grandes prêmios são os filmes para nós, né? Uma estátua careca dourada dada para os caras que fazem os filmes, entendeu? Eu acho que é o de menos nisso. Acho que o grande barato é você ter todos esses filmes à disposição e curtir isso. E eu acho que era uma festa ali meio que catalisa, né? Essa comunidade cinéfila que vai lá, torce pelo seu filme, coisa e tal, entendeu? Mas os filmes são muito bons, os filmes todos são muito bons, cada um a seu estilo, cada um a seu modo, né? Acho que você não precisa queimar cartaz. Pô, dá o cartaz pra mim. Pelo menos não explodiram um cartaz com uma bomba atômica, né? Senão eu não estaria falando aqui agora, né? Como Oppenheimer, né? No caso, né? Mas tudo bem. Maquiagem e cabelo. Pobres Criaturas também merecidíssima, né? Pobres Criaturas realmente nessa parte ficou muito bacana, tá? A animação para mim foi uma surpresa e não foi, porque eu achava que a Disney sempre ganha as animações, né, gente? Mas esse ano a Menina e a Garça veio com uma força muito grande, né? E os Elementos não foi um filme da Disney, não foi uma animação da Disney que encheu tantos olhos assim. Talvez o Wish tenha sido bem melhor, né, do que os Elementos, né? E aí o Menino e a Garça realmente mereceu também ganhar, né? Foi uma animação espetacular, né? Essas animações são muito do Miyazaki são muito bacanas, tá? E merecia e ganhou com bastante justiça. Teve gente que ficou chateado com isso, né? Documentário, gente, 20 dias em Mariupol, né? Eu fiz um vídeo sobre esse documentário daquele jornalista, né, ucraniano que cobriu, né, o cerco de Mariupol, né, pela Rússia na guerra da Ucrânia, né? E mostrou com muita crueza, né, esse cerco, né? Ele falou que foi o primeiro Oscar da Ucrânia e que ele gostaria de não ter feito esse filme. Acho que foi a primeira vez que um cara que ganhou o Oscar disse que não gostaria de ter feito um filme porque estava retratando, né, a tragédia do povo dele, né, o genocídio, o massacre do povo dele, né, no caso, né, você também tem essa situação aí, né. Filme estrangeiro, esse ano foi bacana que todos os 5 filmes estrangeiros estrearam aqui em circuito, deu pra gente ver, entendeu? Teve filmes muito bons, né? Mas ainda assim, zona de interesse, né? Filme que trabalha a questão do nazismo, né? Do Holocausto, entendeu? O Hollywood sempre vê com muitos bons olhos. A gente sabe disso, né? A gente se lembra da Vida é Bela, né? Derrotando o Central do Brasil, né? Fotografia Oppenheimer, né? Legal também isso, né? Aquela mistura de preto e branco com colorido, né? No caso, né?
Embora Pobres Criaturas eu acho que pudesse também ganhar, né, fotografia, né, fotografia, né. Assim como Pobres Criaturas também poderia ter vencido a trilha sonora, né, mas preferiram dar para o Oppenheimer. Esse eu achei um pouco mais injusto, porque a trilha sonora de Pobres Criaturas eu achei muito melhor. Agora, eu acho que quem fez a trilha sonora, eu não fiz a pesquisa aqui, gente, vocês me desculpem, tá? Tô fazendo esse vídeo meio que aqui na orelhada, tá? Mas eu acho que o cara que fez a trilha sonora, tá? Vocês podem até pesquisar depois aí na internet e me dizer, tá? Eu acho que esse cara que fez a trilha sonora do Oppenheimer é o mesmo cara que fez a trilha sonora do Mandaloriano, tá? Então acho que vale a pena dar uma procurada nisso, e porque eu me lembro da carinha dele quando eu vi, né, os extras do Mandaloriano, né, agora a gente vê extras no streaming, né, no caso, né. Eu me lembro da carinha dele quando ele apareceu na festa do Oscar. Eu acho que ele tinha acho que é Ludwig Göransson, né, um nome bem estranho assim, um nome bem nórdico assim no caso, né. Ele é cabeludinho, coisa e tal. E perdão, eu acho que é o mesmo cara, tá? Que fez a trilha sonora do Mandaloriano também, tá? Canção foi da Barbie, não foi o I Just Came, né? Todo mundo esperando o I Just Came, né? Foi o grande ponto da noite, né? I Just Came, né? Você vê o Ryan Gosling lá, né? Fazendo uma tremenda de uma zoação com aquela música, ele fazendo meio que uma parada assim de, de Marilyn Monroe, coisa e tal, né? Aquela coisa foi uma coisa bem engraçada ele cantando ali. Perdão, tá, gente? Teve uma participação do Slash, olha só, tocando guitarra, né? Que foi muito maneira também. Então foi realmente um dos pontos altos da noite, assim como o Messi, né? Foi uma cerimônia que teve umas paradas muito legais, gente. Eu vou comentar, vou depois falar, vou reservar um espaço do vídeo aqui, mais lá pra frente, só para falar disso. A premiação eu tô falando agora, né? Que mais? Figurino, né? Pobres Criaturas, merecidíssimo. Valeu também esse prêmio, tá? Muito, muito esse prêmio. Então, eu acho que eu já falei aqui das principais categorias, tá certo, gente? Já comentei tudo aqui com vocês, as principais categorias, tá? E agora eu quero falar algumas coisas, né, que aconteceram na festa do Oscar, tá? Que foram muito interessantes, né? Que foram muito interessantes, que foram muito engraçadas, né? O interessante aqui que a gente pode falar, né? A gente pode primeiro falar do Arnold Schwarzenegger com o Danny DeVito apresentando uma categoria que eu não me lembro agora. E eles começaram a fazer piadinha dizendo que eles eram inimigos do Batman, né? Que eles apareceram no cinema como inimigos do Batman, né? Eu confesso a vocês que quando eu vi os dois juntos, a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquele filme dos Irmãos Gêmeos que eles fizeram lá acho que foi em 1987 que passou aqui, tá? Que foi um filmaço que eu adoro esse filme, foi uma comédia muito bacana, tá? Mas eles falaram, não, nós somos inimigos do Batman, Arnold Schwarzenegger, eu sou o Sr. Mr. Freeze, né? Eu fui Mr. Freeze no Batman vs Robin, e o Danny DeVito, eu fui o Pinguim, né? No Batman, eu não me lembro agora do que Batman que foi, gente. O Batman Retorno, acho que foi isso, né? E aí o que acontece, né? Eles chegaram e falaram assim, como é que esse cara, né, me derrotou? Como esse cara te derrotou, né? O Danny DeVito perguntando para o Schwarzenegger. Ele derrotou da única forma que poderia derrotar, né? O Danny DeVito, com calor, ele falou, não, com amor, né, no caso, né? O Danny DeVito, que legal, né? Ele me jogou pela janela, né? Aliás, ele tá aqui. Aí começaram a apontar para o Michael Keaton que estava na plateia, né? Michael Keaton fazendo aquela cara de Batman, né, dele, né? E eles começaram a xingar, filho disso, filho daquilo, como você tem coragem de vir aqui, não sei o que, o Michael Keaton só fazendo assim, vem. Essas palhaçadinhas, entendeu? Que a gente sabe que tem na festa do Oscar, né? Que são engraçadas, que são legais, porque você tá vendo os atores ali, entendeu? Que a gente vê nos filmes, entendeu? Interagindo entre eles, né? Se divertindo, né? Fazendo umas esquetezinhas, né, para animar o público, né? Fazendo show, né, um grande show ali, né, mas eles não estão como atores em seus filmes separados, eles estão ali juntos, né, como eles mesmos, né, e fazendo zoação um com o outro, né, pra galera se divertir. Eu acho isso muito legal, gente, eu gosto dessas coisas. Tem gente que acha que pode achar isso uma bobagem, mas eu acho maneiro, né. Que mais que a gente pode falar também? Na hora que se falou do documentário, né, de entregar o prêmio de documentário,
foram duas mulheres lá, eu não me lembro agora o nome delas, elas começaram a zoar, dizendo que o Jurassic Park era documentário. Aí uma chegou e falou, não, não é documentário não, aqueles dinossauros são todos virtuais, né? Aí elas viraram, aí é o que falou que o Jurassic Park era documentário, se virou para o Spielberg na plateia e falou assim, eles são virtuais mesmo, Steven Spielberg, né? Aí apareceu o Spielberg na plateia só fazendo assim, né? Sim, falando nada, só fazendo assim. Ela falou, meu Deus do céu, para quem foi que eu mandei aqueles nudes todos, né? A moça falando, né? A Spielberg. Foi para mim, né? Acabou indo para mim. Então tem essas gracinhas, essas doações assim que eu acho muito bacana, né, gente? Eu acho legal, né? Uma coisa que deu muito certo na festa e que isso realmente tem que ser repetido nos próximos anos, tá? Eu acho que vale muito a pena repetir isso nos próximos anos. Isso tem que entrar para a festa do Oscar daqui para frente, todo ano, assim como o In Memoriam, né, passou a fazer parte, né, do que fala das pessoas que morreram no ano de 2023, né? Que é o seguinte, as 4 principais categorias de ator, né, de ator coadjuvante, atriz coadjuvante, de ator e atriz, entendeu? Vem 5 atores ou atrizes, né, que já ganharam o Oscar e cada um deles apresenta um indicado, faz um discurso para o indicado, elogiando o indicado, falando, olhando nos olhos do indicado. Foi muito bacana isso. Isso foi uma coisa muito legal, né? Porque aí você vê os atores que estão sendo indicados, os atores que você está torcendo, e você vê outros atores de quem você gosta muito também elogiando os indicados e que já foram vencedores do Oscar, né? Isso foi muito legal, gente. Isso foi muito bacana mesmo, tá? E eu acho que essa coisa tinha que continuar ano que vem e nos próximos anos, tá? Outra coisa também, né, é que a gente pode falar aqui, né, é que teve uma categoria, né, se teve a questão dos 20 dias em Mariupol lá, do rapaz falando, né, da Ucrânia, né, no caso, né, teve uma categoria que teve um vencedor que eu não me lembro agora, que criticou, né, os ataques, né, de Israel à faixa de Gaza. Isso é importante também de ser falado, ainda no meio do Oscar, né, que é um meio que você tem no meio que você tem uma presença muito grande da comunidade judaica, né? Então é interessante, né? Foi muito interessante falar isso, né? No caso, né? Falei de 20 dias em Mariupol, né? Já estou olhando aqui, né? Falei do Menino e a Garça, que quebrou a hegemonia da Disney. Falei do Som Merecido de Zona de Interesse. Agora, quem apresentou o Oscar, né, que a gente viu aqui, né, o canal que estava apresentando de TV a cabo foi HBO Max, né? E as apresentadoras, minha Nossa Senhora, elas foram legais, cara, mas tinha uma hora que às vezes elas falavam cada coisa que às vezes era uma gafe assim muito braba, ou então uma saia justa muito braba também. Isso as próprias coisas que as mulheres falavam, né, provocou risos na plateia, né? Tipo assim, eu sou formado em jornalismo, é outra, eu também, né, no caso, entendeu? Umas paradas assim, tipo, dane-se se você é formado em jornalismo, né? Isso foi só alguma delas, né? Algumas delas, né? Teve a mesma que falou que era formada em jornalismo, estava ovulando lá quando o Ryan Gosling começou a cantar em Just Ken, eu tava pulando lá que nem uma pipoca lá e cantando lá também, botaram lá numa tela menorzinha, né? Aconteceu umas paradas meio estranhas nessa apresentação, mas tudo bem, deixa quieto, né? Tá todo mundo deslumbrado, né? A festa do Oscar é sempre um grande deslumbramento. Uma coisa que foi muito curiosa, tá? Para encerrar aqui essas curiosidades da cerimônia, né? É que esse ano fez 50 anos que o David Niven estava apresentando numa categoria, né? No Oscar de 50 anos atrás, e um cara pelado passou correndo atrás dele, né? E ele, quando viu aquilo, ele olhou para frente assim, começou a rir, todo mundo rindo dele, ele falou, meu Deus, o que eu vou falar agora? E morrendo de rir também, né? Foi uma coisa muito legal, foi uma coisa muito bacana, então esse ano fizeram meio que uma zoação com isso, né? O mestre de cerimônias, que eu não me lembro agora quem era, porque hoje em dia os mestres de cerimônias, eu pelo menos não conheço, né? Eu sou daquela época do Billy Crystal, né? Da Whoopi Goldberg, né? Que era a galera conhecida mesmo, né? No caso, né?
Mas esse mestre de cerimônias, ele chegou, estava falando disso, né? E tinha um cara nu atrás do cenário, né? Lá do palco, né? E ele falou, e o mestre de cerimônias falou, você tem que apresentar a categoria tal aqui agora. Ele falou, mas cara, eu tô pelado, não posso apresentar. Não, usa envelope, né? O envelope era grandão, né? Aí o cara botou o envelope na frente das coisas dele, né? E tipo assim, ele foi, né, andando assim de lado com o envelope na frente, né? Só que o envelope não cobriu tudo, não, cara. Ficou umas paradas penduradas lá e ficou muito estranho aquela parada lá, entendeu? Aí ele falou as categorias lá, né? Ele falou, não posso ler essas categorias, coisa e tal, né? E aí, de repente, sei lá, colocaram alguém na frente dele e depois botaram ele enrolado numa cortina, alguma coisa assim, para ele entregar o prêmio, né? E essa foi a piada, né? A zoação da noite também com relação a essa história do David Niven lá de 50 anos atrás, né? Então, gente, 25 minutos de vídeo já conversamos bastante aqui, tá? Foi uma grande festa, foi bem legal, tá? Eu acho que a premiação do Oppenheimer, ela é merecida, tá? Foi um grande filme. Um filme muito longo. Esse ano a gente está tendo filmes cada vez mais longos, né? Um filme muito longo que pode ter ficado um pouquinho chato, entediante, naquele momento dos depoimentos dele lá com relação às perseguições do governo americano por ele ter ligações com o Partido Comunista, mas o legal é que o filme trabalhou isso muito bem, né? Ficou um pouco enjoado, ficou um pouco chato, pode até ter ficado, gente, mas ainda assim foi uma coisa necessária de ser feita, tá? Teve um outro filme sobre Oppenheimer que eu já falei, que eu acho que é A Bomba do Fim do Mundo, que meio que arranhou, né, essa coisa, né, da ligação dele com os comunistas e esse negócio dele construir a bomba, né? Agora não, agora você tinha a questão da bomba, dele primeiro querendo fazer a bomba, depois ele ficou contra a bomba, quando a bomba explodiu, que ele acreditava que a bomba ia acabar com todas as guerras, e quando ele viu que não acabou, ele começou a ser contra as bombas atômicas, esse negócio todo, e o governo americano partiu para cima dele porque usando essa argumentação da participação dele no Partido Comunista, né? Então foi legal o Oppenheimer ter trabalhado isso, né? E outra coisa também, né? Pobres Criaturas, né? Eu acho que é um filme, pelo menos esse ano de 2024, tá, gente? 2023 teve o Oppenheimer, o Assassino da Lua das Flores, que não ganhou nada, né? Eu achava que deveria ter ganho alguma coisa, sabe? O Assassino da Lua das Flores merecia, né? Um filme que fala sobre povos originários. Aliás, o número musical dos indígenas, né, na festa do Oscar foi muito bacana. Foi muito legal aquilo, tá? Mas infelizmente não ganhou nada. Eu achava que poderia ter sido mais celebrado esse filme, mais lembrado um pouco, né, pela academia, entendeu? Mas ainda assim o filme tá lá, né? E é aquela coisa, aquilo que eu falei para vocês no meio do vídeo. Os grandes premiados somos nós, os cinéfilos, os espectadores, tá? E os grandes prêmios são os filmes, né? A estatueta em si, e você vê os atores, as atrizes, os produtores ganhando essa premiação, vai ficar numa prateleira e vai pegar poeira, entendeu? O que realmente transforma, é transformador, é sensacional, coisa e tal, é o que esse filme faz o que esses filmes fazem com a gente, como eles transformam as nossas cabeças, entendeu? Como eles ampliam a nossa visão de mundo, né? E como a gente pode conversar e refletir, né, sobre todos esses filmes, que é o que eu tento fazer nesses vídeos aqui, da forma que eu posso, entendeu? Dentro das minhas capacidades, dentro das minhas limitações, né? Eu não sou um crítico formado, eu sou um cara metido a besta que bota a câmera do celular na minha cara e começa a falar que nem um papagaio aqui. Deixa eu tirar esse óculos que eu já parei de ler, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da festa do Oscar. Eu me diverti bastante. Foi uma noite bem legal para mim, tá? É... Vou terminando o vídeo por aqui, né? Desejando vida longa e próspera a todos, né? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Não deixem de se inscrever no meu canal do YouTube Carlos Eduardo Lose Rezende, né? Lose, L-O-H-S-E, Rezende com Z. Se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, apertem o sininho das notificações, né? E futuramente vamos continuar a conversar sobre filmes, tá? E sobre séries também, volta e meia
pinta uma série aí pra gente bater um papo também sobre ela, né? Então é isso, gente. Um abração, fui e até a próxima.